Estamos aqui hoje, moçada, com nosso amigo veterinário investidor, Dr. Rodrigo Mencalha, que muito amistosamente respondeu o nosso convite, né, de pronto. Vamos falar um pouquinho hoje sobre os investimentos, sobre a grana, sobre o futuro, sobre o que fazer com essa grana e vamos contar aí com todo o know-how do Dr. Rodrigo. Né, Guará? É isso aí, Rafael. Então a gente está tendo a honra, o prazer de receber hoje o Dr. Rodrigo Mencalha, que assim como nós é médico veterinário formado lá pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, onde ele fez mestrado e doutorado. Ele atua hoje mais especificamente na área de anestesiologia, é CEO de clínica veterinária. Tem o currículo vasto, nós demos uma abreviada. E é um cara hoje especializado em investimentos, em finanças, que é o objetivo da nossa live. Então, Rodrigo, já de antemão, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Tenho certeza que vai ser muito válido para o pessoal que está nos assistindo. Bom, pessoal, boa noite, né? Primeiramente, agradecer enormemente o convite e a indicação aí da Tati, que fez essa ponte aí entre a gente. É sempre um prazer a gente estar falando sobre um assunto diferente, né, dentro do nosso meio, né, que a grande maioria, não só dos veterinários, né, a grande maioria dos brasileiros desprovidos de educação financeira, de qualquer tipo de conhecimento, e que, infelizmente, só percebe isso na terceira idade, quando o leite, muitas das vezes, já derramou, né? Então, quanto antes, melhor, é o que eu costumo dizer. Com Sim, sim. certeza, com certeza. Bom demais. Eu tenho uma pergunta para começar, Rodrigo, já para começar a botar fogo no negócio aí. O que é melhor hoje em dia? Colocar o dinheiro embaixo do colchão ou colocar na poupança? Olha, é uma pergunta bem até difícil de responder, né? Porque a poupança ela tem estado uma vergonha já há bastante tempo, né? Mas só para a gente contextualizar, né? Um estudo muito bacana do Jeremy, né? Que é um dos fenômenos dos investimentos, né? Em nível mundial. Ele fez um estudo, um levantamento que se a gente tivesse colocado, por exemplo, em 1802, $1, tá? Se a gente tivesse colocado $1 na conta corrente de um banco e retirado esse $1 em 2014, esse $1 representaria 0,0051 cents de dólar, né? Então as nossas moedas, né, o dólar, né, que é o dólar, né, ele tem o seu poder de compra praticamente dizimado com o tempo, né, quiçá a gente deixar o nosso pobre real embaixo do colchão, né? Ô, Rodrigo, mas só para a gente iniciar, conta para gente como que começou essa vertente sua, como que você, médico veterinário, foi para essa área de investimentos. Nós somos das áreas de ciências biológicas, né? E a gente Muito não bom. tem muita matéria de exatas e de repente você enveredou para essa área. Conta para gente, por favor. Ó, bem legal, né? Assim, ó, eu costumo dizer que tudo na minha vida foi baseado em exemplos e nem sempre os melhores exemplos, né? Eu sou um cara assim que eu procuro aprender com o erro alheio. É aquela frase assim, ó, é errando que se aprende. Eu concordo, mas eu prefiro errar com o erro dos outros do que com os meus, né? Então, assim, eu convivi, né? Minha mãe, enquanto era viva, né? Minha mãe vai fazer um ano que faleceu, infelizmente. Mas minha mãe me deu os piores exemplos do mundo no que tange dinheiro, né? Pagando agiotas, né? Sempre endividada, sempre vivendo uma vida que não deveria ter, né? Sabe? Aquela pessoa que quer parecer rico, né? Quanto mais rico a gente quer parecer, mais pobre, na verdade, a gente está. Então, eu vim aprendendo isso ao longo de toda a minha vida com a minha mãe, né? Sempre endividada, pagando 4, 5 agiotas, né? Sempre sem dinheiro, sempre com dificuldade, sempre vendendo a janta para poder almoçar. E, por outro lado, meu pai, separado da minha mãe desde que eu sou muito criança, contador, porém um contador extremamente conservador, né? Trabalhou em bancos internacionais, em banco canadense, em banco francês, sempre ganhou um bom dinheiro e nunca teve nada. E não porque era gastão, mas porque era excessivamente conservador. Então, eram os dois extremos, né? Um cara conservador que deixou o dinheiro embaixo do colchão ou deixou o dinheiro na poupança e
o tempo foi dizimando o dinheiro dele. E, por outro lado, uma mãe que tentou viver uma vida que não poderia viver também, tendo seu dinheiro dizimado. Então, eu tive dois bons exemplos, só que não, né? Mas eu resolvi fazer aqui o meu exemplo. E, assim, é legal esse papo inicial. Eu estudo muito psicologia financeira também, sabe? Muito do que a gente tem de relação com o dinheiro hoje é o que nós aprendemos criança, enquanto nós estávamos formando o nosso mindset, tá? Então, as pessoas que, por exemplo, são muito gastonas, normalmente são pessoas que tiveram uma péssima relação com o dinheiro já com os seus pais. Sabe, aquela avó que vai te dar um dinheiro, te dar escondido, parece que tá te dando droga, sabe? Natal vai te dar aquele cinquentinho, aquele 100, aí embrulha num pedaço de papel de pão, toma aqui, toma aqui. O que é isso? Nada, é só um dinheiro. E a gente precisa aprender a falar sobre o dinheiro. O dinheiro é uma coisa boa, o dinheiro nunca foi uma coisa ruim. Acho que o caminho tem que ser bem por aí. Perfeito, cara, perfeito. Excelente colocação. E o dinheiro, ele realiza sonhos, ele compra conforto, né? Ele evita que a gente tenha que, no futuro, fazer trabalhos braçais, a gente pode eventualmente fazer uma reserva. E quando a gente forma, Rodrigo, a gente não tem noção disso, né, cara? Pelo menos eu, com certeza, não. Eu hoje, com quase 20 anos de 20 anos de formado, que eu fui aprender a poupar adequadamente, fazer uma reserva financeira e construir minha reserva para eu ter uma independência financeira. Sim. Né? E qual que é a importância de quanto antes o profissional identificar essa importância de poupar e investir? Eu acho que é muito importante, né, a gente pensar que talvez o principal fator que jogue ao nosso favor é o fator tempo, né? Na fórmula dos juros compostos, o tempo ele é exponencial. Então, eu costumo dizer que para você ter sucesso numa carteira de investimentos, você tem que aportar com frequência, você tem que buscar uma rentabilidade legal para a inflação não corroer o seu dinheiro, mas isso tudo ele é elevado a um exponencial que é o tempo, né? Então, o ano após o ano, né, é o que vai fazer realmente aquela famosa bola de neve. Então, o jovem veterinário que está nos ouvindo agora, não sei se tem alguém aqui que de repente é graduando em medicina veterinária, melhor ainda que seja. O nosso país é um país desprovido de educação financeira, né? Nós não aprendemos isso nas escolas, né? Eu tive o prazer, a honra de ser o primeiro, de ser o professor que criou a primeira disciplina de educação financeira para veterinários na graduação. Então, eu tive esse prazer, esse privilégio quando eu estive na Federal do Acre, né? Então, deixei um legado muito, muito interessante para esses alunos lá inicialmente. Mas o veterinário, né, assim como o médico, assim como o cirurgião dentista, assim como a área da saúde, né, de uma forma geral, nós somos profissionais liberais, né? Nós não somos seletistas, né? Nós não temos vínculos, não temos a tão famosa carteira assinada, os direitos trabalhistas, né, que engana bastante a gente. Mas é verdade que, pelo menos, grande parte dessa população que tenha um vínculo empregatício, por mais que não tenha poupado ao longo da vida, ele sabe que ele aposenta ao menos com um piso de um salário, né? E o médico veterinário, né, que muitas das vezes, né, por ser jovem, imediatista, por não ter aprendido, ele vive no limite, sabe? Ele gasta absolutamente aquilo que ele ganha. E quando ele não gasta mais, né, os juros do cartão, né, o crédito rotativo do cartão de crédito. E quantos jovens hoje estão começando a sua vida profissional endividados, né? Muitos ainda pagando o crédito educativo, né, pagando FIES, pagando dívidas e querendo andar de carro do ano, né? Querendo andar né? O pessoal da área de reprodução, né? Ter uma puta de uma caminhonete logo no primeiro ano de formado. Mas a parcela tô pagando a parcela, você está pagando a parcela e está pagando outro carro de juros, né? Então, assim, o veterinário ele precisa entender que nós somos nós somos sozinhos. Nós somos o nosso próprio CNPJ. Então, à medida que a gente não poupa, à medida que a gente não constrói uma carteira de investimentos por longo prazo, eu só tenho um recado para dizer para vocês.
a nossa terceira idade, ela vai ser uma terceira idade com muita dificuldade. Com muita dificuldade. Existe um dado no Brasil que quase 85% dos idosos necessitam de ajuda de parentes para ter uma vida digna. E eu tenho certeza que boa parte dos médicos veterinários, eles podem estar inseridos aí, cara. Entendi. Ô, Rodrigo, já vamos pegar então esse caminho. Como que a gente vai organizar essa vida? Tem como? Legal. Tem como, desde o começo, você falou que a gente tem que criar um mindset, né? Um mindset de pensar no futuro, de poupar, talvez, de investir. Mas como se organizar para isso? Tá, legal. Tua pergunta é essa. Vamos lá, assim, do início, né? Como que eu faria hoje, né? Como que eu fiz, na verdade, intuitivamente, eu não sei, né? É difícil eu explicar por quê, como foi. Eu anoto os meus gastos desde que eu era do segundo período da faculdade. Eu anotava no papel e hoje eu tenho uma planilha de Excel desde 2011 com tudo que eu ganhei, tudo que eu gastei. Tudo, absolutamente. Uma planilha desde 2011, né? Mas nem sempre foi uma planilha. Começou com um pedaço de papel, vamos anotar aqui. E eu sempre tive uma veia muito empreendedora, talvez por conta da minha falida mãe. Empreendeu muito a vida inteira, tadinha, mas de uma maneira muito desordenada. Isso talvez eu tenha adquirido dela. Então, lá atrás, né, eu pensei da seguinte maneira: eu tenho que organizar um orçamento. Né? Se hoje eu ganho, né, R$ 250 de mesada do meu pai, se hoje eu subloco um quarto aqui da minha república e eu tenho uma renda de R$ 450, por exemplo, na época, eu não posso gastar mais do que isso. E eu preciso deixar sobrar pelo menos cinquentinha para caso eu tenha alguma eventualidade para o mês que vem. Eu comecei a pensar exatamente dessa maneira. E hoje, depois de estudado, né, vivenciado, mais experiente, isso chama-se orçamento. Então, o primeiro ponto que o colega veterinário necessita ter é criar um orçamento pessoal, é ter suas finanças pessoais. Então, eu vou dar um exemplo básico, né? Existe uma regra que é a regra do 50, 30 e 20. É a regra mais simples que tem. E ela é totalmente adaptável à realidade de qualquer pessoa, tá? Exemplo, 50% da sua renda ela é destinada à sua sobrevivência. É o seu aluguel, a sua conta de luz, a sua conta de água, é a sua comida. E não vale a comida do restaurante, não. A comida de casa. A comida do restaurante é lazer. É a comida de casa. O que você precisa para sobreviver? Nessa regra, você pode gastar 50% da tua renda. Agora, não esqueça que você é um profissional liberal. E a sua renda ela é variada. Então, você tem que raciocinar de modo que saiba que talvez mês que vem a sua renda não seja igual do mês passado. Tá? Então, 50% para você sobreviver. 50% você sobreviver. 30% para o seu lazer. Temos que ter lazer, é óbvio, né? Ninguém é um relógio. Precisamos de lazer. Seja, eu quero andar a cavalo, vá andar a cavalo. Pô, eu quero ir pro rodeio, vá pro rodeio. Eu quero ir para um show sertanejo. Dentro dos 30% você tem direito de fazer o que você quiser. Agora eu faço uma pergunta a todos que estão aqui me ouvindo. Estamos no país, talvez, top 3 de pagadores de impostos, né? Independente se você faz o L, se você faz o B ou se você faz a PQP, você vai pagar imposto. Você é um grande pagador de imposto. E aí você paga o imposto do governo e não se paga, sabe? Então eu criei na minha cabeça o imposto do veterinário investidor. Qual que é esse imposto? É o meu eu do futuro. Então, na minha regra do 50, 30 e 20, você tem 20% obrigatoriamente para você pagar de imposto para você. É o seu investimento. Então, primeiro, pingou o salário. Agora, muitos de vocês pingam dinheiro todo dia. Vocês são liberais. Muitos pingam quinzenal, outros pingam mensal. Outros não pingam todo mês, né? Depende de cada um. Então, você precisa investir um percentual. Esse percentual de investimento, ele deve ser o seu compromisso com você. Coloca na cabeça, esse é imposto, pô. É o imposto da sua liberdade. É o imposto para que você possa dizer mais nãos do que amém. É de você poder recusar um trabalho, porque hoje está 58 graus e você não está a fim de ir. É você poder recusar um trabalho porque tem uma festa de família e não estar com a conta sempre aqui, ó,
sempre com a gravata apertada no seu pescoço. Então, o primeiro ponto, meus amigos, é criar esse orçamento. Ah, se você quer mudar, Rodrigo, eu quero progredir mais rápido, quero investir 50% da minha renda. Amém. Hoje eu invisto 50% da minha renda. Aliás, tem 3 anos que eu dei um gás, só que eu vivo pelo menos 3 degraus abaixo do que eu poderia. Hoje eu optei por viver uma vida mais simples, porque eu quero ter mais liberdade um pouco mais rápido, sabe? Então, é de cada um. Criou orçamento. Beleza, o orçamento está organizado. Segundo ponto, criar a reserva de emergência. Cerca de 88% da população brasileira não tem reserva de emergência. Então, o que é essa reserva? Reserva de emergência, fundo de emergência. Você precisa ter de 6 a 12 meses de um dinheiro com liquidez. O que é um dinheiro com liquidez? Que você tem acesso rápido naquele momento, né? Não adianta você ter, mas eu tenho um imóvel. O imóvel não é líquido, né? Ou você vai chegar e, estou vendendo meu imóvel aqui, eu preciso de dinheiro para amanhã. Você não consegue. Então, você precisa criar uma reserva. Tá? Eu vou citar esses, onde você pode alocar essa reserva, que represente de 6 a 12 meses do seu custo de vida. Começa devagarinho, começa com 3 meses, vai aumentando para 4, para 6. Agora, imagina você ter o conforto de você ter 12 meses, um dinheirinho guardado num lugar, para que você possa usar para qualquer emergência. Uma emergência pode acontecer a qualquer momento, a qualquer hora do dia. Ninguém está livre disso. E aí o jovem que não tem, não só o jovem, né? O jovem não, a pessoa, o veterinário que não tem essa reserva e, vamos supor, precisa de um dinheiro para ajudar alguém da família que está com um problema de saúde, fazer uma cirurgia, por exemplo, né? A mãe, o pai, o avô, a avó, acabou. É empréstimo, é banco, juros. Sabe quando esse veterinário vai resolver isso, quando ele vai se desendividar? É praticamente impossível. Então, essa reserva é um dinheiro que você torce para nunca usar. Você torce para que sua família talvez use essa reserva para pagar seu enterro daqui a 50 anos. A gente torce para não usar essa reserva. E onde você pode colocar essa reserva? Um local seguro, reserva de emergência, não é para dar dinheiro, não é para ter rentabilidade estratosférica. Como um monte de gente agora se comprometeu com o fundo do Nubank. Tinha lá um fundo de caixa do Nubank. O jovem adora o Nubank, né? Principalmente os mais jovens acham o Nubank cool, né? Banco top, né? Uma fintech bacana. E aí coloca esse dinheiro aí nesse fundo de caixa, só que o Nubank estava pegando parte desse dinheiro e comprando debêntures da loja americana. Loja americana declarou essa dívida aí estratosférica agora, putz, aí com o pessoal chorando, olha, minha reserva está negativa hoje, tá rendendo negativo. Por quê? Porque você não se atentou. Reserva tem que ter segurança e liquidez. Onde? A velha e boa poupança, que não é investimento. Poupança não é investimento porque rende menos que a inflação. Na maioria das vezes, rende menos que a inflação. Então, a gente tem aqui, por exemplo, uma reserva, um local seguro. Mas o Fernando Collor de Mello meteu o dedo na poupança na década de 80, 90. Legal, meteu, verdade, né? Não acredito que isso aconteça de novo, embora estejamos no Brasil, tá? Então, deixa um pedacinho na poupança. Por que na poupança? Porque você pode precisar dessa emergência 1h da manhã do dia 1º de janeiro, depois dos fogos do Réveillon. E é um local que você consegue sacar o seu dinheiro a hora e o dia que for. Você tem uma liquidez imediata na poupança. Isso é muito legal. Então, deixa um pedacinho lá, deixa um outro pedacinho, por exemplo, num CDB de um banco grande, né? Não vai botar tua reserva num banco promissor que está te prometendo pagar 130% do CDI. Furada, Bino. Cilada. Vai no bom e velho Itaú. Vai no bom e velho Itaú, que está prometendo só 90% do CDI, mas é o velho Itaú, né? É um bancão, né? E o Tesouro Selic. E o pessoal fala, mas eu não gosto desse governo
assim como eu não gostava do outro, eu não vou emprestar o meu dinheiro para o Brasil. Meus amigos, se o Tesouro Nacional quebrar, o Brasil já acabou faz tempo. Então, são 3 lugares que você Acabou o pode mundo, colocar a né? sua... Acabou o mundo, acabou o mundo. Agora, fez o orçamento, está organizado, construiu a reserva, 6 meses pelo menos, você está pronto para começar a investir. Você está pronto para começar a pensar no seu futuro. Antes não. Antes não. Criar reserva é o pontapé inicial. Top, top, top. Rodrigo, você falou uma coisa aí muito legal que me lembrou de um livro badalado aí no mercado financeiro, que é o Homem Mais Rico da Babilônia, que é Se Pagar Primeiro, né? É isso Quando aí. você fala aí do imposto do veterinário, que é você ter essa disciplina, você ter essa disciplina de colocar esse aí mesmo. Tá na minha prateleira aqui também. É isso Você aí. ter essa disciplina de tirar esse valor, né? Que é um ponto difícil também, essa disciplina, né? De tirar o valor para investimento. E uma outra coisa legal que você falou é viver 1, 2, 3 degraus abaixo da sua capacidade ou da sua possibilidade. Isso requer, né, uma resiliência muito grande, um pé no chão muito grande, né? Ô, Rodrigo, mas Isso deixa eu aí, te meu amigo. fazer uma outra pergunta que a gente, quando começa a trabalhar, e nosso exemplo aqui da reprodução equina, aí você começa a fazer embrião e o vizinho te chama e o outro te chama, e a gente pensa que é só aumentar o trabalho, aumentar os ganhos. Mas para a gente ter um sucesso financeiro, não necessariamente é só aumentar os ganhos, né? É justamente poupar, investir e procurar uma rentabilidade adequada, né? Isso aí, né? Então, é aquilo que eu gosto muito de dizer. Eu acho que nesse momento cabe a gente conceituar para essa moçada a diferença de uma renda ativa e de uma renda passiva, né? Então, o que estamos nesse momento falando, pessoal, é que todos nós ainda que gozamos, graças a Deus, de saúde, né, de força de trabalho, nós temos renda ativa, tá? O que é a renda ativa? É aquela renda que depende do suor do seu trabalho. Você pode ser um apaixonado pela medicina veterinária, como eu sou, né? Eu sou um apaixonado pela área de dor, eu adoro atender pacientes com dor crônica, eu adoro ajudar os animais, eu adoro. Mas nós não podemos deixar de... nós não podemos negar que estamos trocando tempo de vida por dinheiro. Isso é um fato, né? Você sendo CLT, você sendo profissional liberal, não importa. Estamos trocando tempo por dinheiro. Tempo que você poderia estar com sua família, que você poderia estar com seu marido, esposa, que você poderia estar com seus amigos, que você poderia estar fazendo o seu hobby, viajando, tudo bem. Ah, mas eu amo a medicina veterinária, meus amigos, eu também. Embora eu acredito que os meus amigos também, que têm mais ou menos a época que eu tenho de formado, depois de 2 décadas de trabalho, a gente passa a gostar de outras coisas também. Hoje eu gostaria, por exemplo, de ter mais um tempo para fazer uma cerveja artesanal. Hoje eu gostaria de estar, por exemplo, fazendo um curso de churrasco que eu gosto pra caramba. Então, a gente vai mudando, né, a nossa mentalidade ao longo da vida. E eu gostaria de dar um recado para você. A sua renda ativa um dia irá acabar. Eu vou repetir essa frase porque é difícil a gente entender isso com vintão. Com 20, 22 anos, 25 anos, é difícil entender isso. Eu vou repetir. A sua renda ativa, ela vai acabar um dia. Ela vai acabar. E ela vai acabar, provavelmente, 99% de nós que estamos aqui, sem carteira assinada. Ela vai acabar e ela acabou. E de onde você vai pagar o seu sustento, né? Sua alimentação, vamos lá? Infelizmente, os seus remédios. Quem vai pagar o seu antihipertensivo? Quem vai te pagar? Quem vai pagar o seu halopurinol para você controlar seu ácido úrico de tanto churrasco que você comeu na sua vida? Não negligenciem também a saúde, pessoal. Saúde. Mas a verdade é que se hoje, com 20 anos, 25 anos, 30, 40, não importa. Se nós começarmos a construir a nossa renda passiva lá na frente, lá na época
época de aposentar, e você pode aposentar, inclusive, precocemente. Eu tenho uma meta de me aposentar com 50 anos. Faltam 7. Eu tenho trabalhado duro para isso. Bem, e aposentar não significa ficar em casa, significa fazer assim, ó, eu quero isso. Eu quero trabalhar do jeito que eu trabalho hoje ainda, eu quero trabalhar menos. Então, você pode hoje começar a construir renda passiva. E o que é renda passiva? É aquele dinheiro que no momento que eu gravo, que eu faço essa live, esse podcast aqui com vocês, eu posso estar recebendo na minha conta agora. Eu posso estar recebendo agora parte dos lucros da Ambev, porque eu sou acionista da Ambev. Eu posso estar recebendo agora aluguéis de fundos imobiliários, porque eu tenho alguns fundos imobiliários. Então, pode ser que nesse momento eu esteja aqui e esteja pingando dinheirinho na minha conta corrente. E eu não fiz esforço para isso. Aliás, eu fiz no início, né? Eu fiz o esforço que é abrir mão, olha lá, hein? Abrir mão de parte do capital excedente que eu tenho para colocar esse dinheiro para trabalhar para mim. O que é o dinheiro trabalhar para mim? Ele me voltar com um prêmio, ele me voltar, por exemplo, com um pagamento de juros, né? Então, essa é a renda passiva, pessoal. Existem muitas e muitas formas de você construir renda passiva. E investir, por exemplo, em ações, em fundos imobiliários, uma série de outros ativos, é uma forma de você construir essa renda passiva. E sabe o que vai acontecer? Se você pegar firme todos os meses, né? Faça chuva ou faça sol, todos os meses, vai chegar num momento que a sua renda passiva ela é maior que o seu salário. Ela é maior do que a sua renda ativa. Aí você pensa assim, putz, agora talvez eu só vá trabalhar 3 vezes por semana. Ou talvez você pode optar por não trabalhar mais. Tudo bem, meus amigos? Tudo bem. Quanto antes a gente tiver essa consciência, mais fácil de chegar nesse objetivo, né? É mais fácil por conta da fórmula dos juros compostos, né? Então, a fórmula dos juros compostos, ela é o montante que você está aportando, multiplicado pela rentabilidade, elevado ao tempo. É o exponencial. Né? Então não é vezes, né? Sabe? Não é o 2 vezes 2, né? Não, é o 2 vezes 2 vezes 2 e a coisa vai, né? A bola progressão geométrica. É a progressão geométrica, perfeito. Ô, Guará, eu acho que cabe a gente conversar um pouquinho, pedir opinião, lógico, o Rodrigo falar, aquela questão do mindset da ganância, que é diferente, né? A gente buscar essa liberdade, buscar essa aposentadoria, buscar essa possibilidade, né, de sermos donos do nosso tempo, né? Igual o Rodrigo falou que hoje a gente vende, né, e troca o nosso tempo por dinheiro, que isso não tem nada a ver com ganância, né, Rodrigo? Não, né, Guará? Exatamente. Perfeito seu comentário, né? A gente tem que tomar realmente muito cuidado. A ideia, pessoal, não é nem ficar vagabundo, não, tá? A ideia é a gente comprar tempo de qualidade. A gente está falando de comprar tempo, a gente não está nem falando de comprar coisas. Você até pode comprar coisas, né? Mas a gente está falando de comprar tempo. Comprar o poder de dizer não. Não, isso eu não quero. Poxa, esse trabalho não é para mim. Sabe? Ah, não vou me submeter a isso aqui. Então, muito cuidado, né? A gente fala muito sobre a psicologia financeira. Eu até recomendo, inclusive, para vocês um livro bacana. Tá? Estou até lendo ele pela segunda vez agora, que é a Psicologia dos Investimentos. Sabe? É muito interessante a gente começar a se entender e fugir de tudo isso aí que a gente está pensando, de ganância, de luxúria. Não tem nada a ver com o que a gente está conversando aqui. Nada a ver. E fugir do efeito manada também, né, Rodrigo? Esse daí é um efeito grande, né? É um efeito grande, né? Ver aí a sede, muitas das vezes. É muito engraçado isso, né? No momento que a gente está fazendo aqui esse podcast, a gente está pelo menos aí há quase um ano de uma queda bem acentuada no Bitcoin, né? Uma queda assim, muito, muito acentuada, né? E assim, eu tô adorando essa queda, né? Assim, aliás, eu sempre torço para estar tudo em queda. No momento que hoje, né? Hoje eu não usufruo da minha renda passiva, né? Hoje eu reinvisto ela. Então, é
mais ou menos assim, ó, vamos agora acabar aqui o podcast, vamos ao supermercado, vamos fazer compras para um churrasco, por exemplo. E aí chega lá, a picanha está com 30% de desconto. Você fala assim, não quero, né? É o que eu vejo hoje, né? A bolsa está caindo, os fundos imobiliários estão derretendo, o Bitcoin não presta mais. Gente, no momento de construção do patrimônio, é tudo aquilo que a gente quer. Entrar no mercado está tudo em promoção. Perfeito. Perfeito. Principalmente para o longo prazo. Né? Vamos explicar isso bem, Rodrigo, que é oportunidade. Legal, hein? Legal. Você usou um termo que é a minha filosofia, né? Eu estou, inclusive, com uma camisa aqui com um símbolo que é o HLDR3, né? Que é o holder, né? Então, o que é isso, pessoal? Buy and hold. Sabe por que o pessoal tem medo de bolsa de valores? Porque as pessoas acham que bolsa de valores é similar a um cassino, ou que é similar a uma aposta em corrida de cavalo. Nós não fazemos aposta na bolsa. Existem pessoas que fazem. Então, existem 3 modalidades de investimento, né? Uma modalidade é uma modalidade que eu peço, por favor, que vocês fujam, que é a chamada trader. É o famoso trader, né? O cara que vive atrás do computador, ele não pode ser médico veterinário. Ele tem que ser um investidor profissional que está ali acompanhando todas as notícias do mercado para especular. Nós não trabalhamos com especulação. Investimento para o longo prazo, para o longuíssimo prazo, 20, 25, 30 anos, nós estamos falando de nos tornar sócios das empresas. Tá? Então, ó, fuja, não seja trader. Trader é aquele cara que compra uma ação de manhã apostando que ela vai subir de tarde para ele poder vender. Tá? Não faça isso. Isso é sorte. Isso é especulação. 99% dos traders eles vão quebrar e 1% vai ficar muito rico. É verdade. Existe o swing trade, que é aquelas pessoas que compram um ativo hoje e daqui a uma semana, 10, 15 dias, um mês, ele já está vendendo porque ele quer uma outra oportunidade. Né? Ele faz o seu dinheiro girar muito rápido, né? Mas eu tenho uma frase que eu ouvi de alguém que eu já não me lembro quem é, que patrimônio para mim é igual sabonete, sabe? Quanto mais a gente mexe no patrimônio, quanto mais a gente mexe no sabonete, gira para lá, menor ele tá, né? Menor ele tá. Então, a nossa filosofia eu não compro um papel da Ambev, eu não compro um papel das lojas Renner. Não, eu me tornei sócio minoritário da Ambev. Eu estou comprando a participação no quadro societário da Ambev. Se você comprar, por exemplo, 1.000 cotas, você vai receber o lucro proporcional a 1.000 cotas. Se você comprar só 100, você recebe o lucro proporcional àquelas 100. Isso é investir. É a gente investir em empresas sólidas, que geram caixa, que dão lucro, que tem pouca dívida, sabe? Aí a gente começa a falar de investimento. Então, setores perenes. Exato. Eu vejo que as pessoas têm medo da bolsa porque as pessoas não sabem o que estão fazendo, sabe? Eu tenho uma frase que é muito legal também, né? Eu falo isso muito na mentoria. A gente, por exemplo, eu tive uma clínica veterinária de 2009 a 2015, né? A clínica, quando eu comprei, tinha 32 anos. A Tati, inclusive, trabalhou lá conosco, aqui no Rio de Janeiro. A clínica tinha 32 anos. E a gente revolucionou a clínica, modernizamos a clínica, né? Sim, fantástico, mas nós éramos 2 meninos, né? Eu e meu ex-sócio, nós éramos 2 meninos com nenhuma capacidade de gestão, mas nenhuma capacidade de gestão. Eu era um bom anestesista, ele era um bom cirurgião. E nós éramos 2 jovens com muita vontade de dar certo e demos certo, graças a Deus demos. Aí muitas pessoas falam assim, ó, nossa, mas eu morro de medo de comprar as ações da Ambev. Pessoal, só estou falando Ambev aqui porque é a primeira que veio na cabeça, tá? É uma das que tem mais liquidez, né? Tem muita liquidez. Eu tenho medo de comprar as ações da Ambev. E aí essa mesma pessoa que tem medo de comprar a ação da Ambev pega um empréstimo de 100 mil reais no banco e monta uma clínica, sem saber lufas de gestão. Poxa, quem que será que gere melhor o negócio? O CEO da Ambev ou o CEO VET que acabou de formar, que pegou um empréstimo para montar uma clínica? Pô. Tem nem comparação, né?
Ô, Rodrigo, mas se a gente puder voltar só um passinho, voltar um degrau, para o cara jovem que está formando agora, para ele entender o que é renda fixa, o que é renda variável, como que ele Perfeito. forma a reserva de emergência, quais são os primeiros passos, qual o Legal. percentual de renda fixa, renda variável, como rebalancear, dá uma dica para gente. Perfeito. Então vamos lá. Primeiro passo, formar o orçamento. Segundo passo, montar a reserva de emergência. De 6 a 12 meses do custo de vida em ativos líquidos. Dei aqui, inclusive, hoje, inclusive, eu respondi essa história abrindo verbo, né? Na verdade, hoje eu boto em 4. 30% em poupança, 30% em Tesouro Selic, 30% em CDB pós-fixado de bancão e 10% está aqui em casa, está guardado que eu posso para emergência agora e está sem bateria no celular. Então, 10% está moitado aqui em algum lugar de casa. Né? Eu acho importante a gente falar sobre isso também. Beleza. Tá tudo certo? Tem dívida? Não, não tenho dívida. Se tem dívida, tem que pagar a dívida primeiro. Tá? Não pegue empréstimo para investir e vá pagar dívida. Tá? Juros é complicado. Juros compostos é uma maravilha para quem recebe. Para quem paga, é um inferno. Tá? Então, beleza. Não, Rodrigo, eu tô zerado. Então, vamos lá. Investimento. Sugestão começar pela renda fixa. Vá aprender na renda fixa, que não é tão fixa assim, é uma verdade, né? Mas vamos lá. O que eu tenho de renda fixa hoje? Renda fixa, pessoal, nós estamos emprestando dinheiro para alguém. Nós estamos comprando títulos de dívida. Se você comprar títulos de dívida do governo federal, você está comprando títulos de dívida pública. O governo usa o seu dinheiro para manter a máquina pública e ele te ressarce com juros. Ah, mas eu não vou investir no governo. É a melhor forma de você investir na renda fixa. Sabe por quê? A pessoa fala assim, mas o tesouro pode quebrar. Pessoal, a máquina de dinheiro está com o governo. Se o governo quebrar, o governo vai lá e vai imprimir mais dinheiro. O seu dinheiro pode não estar valendo nada, mas ele vai te pagar. Nós não temos históricos de calote no Brasil. Temos na Argentina, verdade, bem próximo aqui da gente, temos. No Brasil, a gente não teve ainda esse histórico. Então, o governo vai te pagar. Então, você tem os títulos públicos, os títulos de dívida do governo, que são divididos em pré-fixados e pós-fixados. Pré-fixado, você compra um título, exemplo, Tesouro Selic te pagando 14% ao ano. Aí você fala assim, pô, top, né? Os juros agora estão altos, maravilha. Vou comprar um tesouro pré-fixado. Aí, ano que vem, a inflação está em 20% ao ano, Selic vai a 22%, acabou, né? Seu título está desvalorizado. Então, cuidado. Nem sempre um pré-fixado é bom. Eu não recomendo. É um título muito especulativo. E existem os pós-fixados. Um deles é o investimento mais seguro, pessoal, que eu recomendaria para você começar, que é o Tesouro Selic. Tesouro Selic, o pessoal chama de Tesouro Direto, né? Erroneamente chamam de Tesouro Direto. Tesouro Direto, na verdade, é o site, é a plataforma onde se negocia esses títulos. Então, o Tesouro Selic, ele é muito, muito seguro. E hoje ele está te pagando 13,65% ao ano. Putz! Qual lugar, pensa comigo, hein? Qual lugar que você coloca seu dinheiro hoje e ele rende 13,65% ao ano garantido, tá? Não estamos falando de Sportbet, não estamos falando de casa de aposta, pode pagar até 10% ao mês, mas pode ser que seu dinheiro nunca mais volte, né? Então, é seguro, ele vai te pagar aquilo ali certinho. O momento é muito bom para isso, né? E nós também temos um outro título que me interessa muito, que é o Tesouro IPCA. O que é o Tesouro IPCA? O que é o IPCA? O IPCA é o Índice de Preços ao Consumidor Amplo. É o índice de inflação oficial do Brasil. Então, hoje, se você abrir a plataforma lá do Tesouro Direto, o governo ele deve estar te pagando, tá, um título para vencimento em 2026, tá? Tesouro IPCA 2026. Ele deve estar te pagando 6,5% de taxa fixa mais a variação do IPCA. Fantástico. IPCA mais 6. IPCA mais 6. Esse é o melhor título para você investir
para proteger o seu dinheiro da inflação. Se você não quiser tomar risco na renda variável, sua carteira está formada. Você tem que Tesouro IPCA e você tem Tesouro Selic. Você já está à frente de mais de 85% da população brasileira. Você está protegendo seu dinheiro de uma forma simples. Bem, e você também tem os títulos privados, onde agora você não vai mais emprestar o dinheiro ao Brasil. Ah, eu não quero emprestar o dinheiro ao governo. Tudo bem, seu direito, o dinheiro é seu. Você pode emprestar, então, por exemplo, aos bancos. Então, existe um título que é similar ao Tesouro Selic, por exemplo, que é o CDB pós-fixado, Certificado de Depósito Bancário. E aí o banco vai te falar assim, ó, o Itaú, olha, o Rafael, eu vou te pagar 90% do CDI se você comprar esse título aqui. Beleza, o CDI hoje também está 13,65% ao ano. CDI Selic, pessoal, andam juntos, tá? Perfeito. Para quem não conhece, Selic é a taxa básica de juros que é determinado a cada período pelo Copom, que é o comitê, pelo Copom, que é um braço do Banco Central, tá? Esse Copom, ele vai determinar se os juros vão subir ou cair. Sabe por que os juros estão estratosféricos hoje? Porque a gente está num período inflacionário. Então, eu preciso aumentar os juros. É ótimo para quem está recebendo e é terrível para quem está pagando. Por isso que as famílias não param cada vez mais de se endividar. Endividar está tudo mais caro. Vou pegar um empréstimo, está tudo caro. Hoje, nós estamos com problemas em relação a isso. Agora, se você experimentar o lado de quem recebe, você está com 2 sorrisos aqui, ó. O teu sorriso está indo de orelha a orelha. Bem, e você tem outros títulos privados que, na minha humilde visão, não valem a pena. Você pode investir no setor imobiliário, com títulos de dívida do setor imobiliário, como LCIs, por exemplo, certificados recebíveis. Assim, eu acho que aí já é tomar muito risco para pouco retorno. E aí, nesse momento, eu sou muito simples na renda fixa. É Tesouro Nacional ou é CDB de bancão? Quer tomar mais risco? Não inventa debênture, não inventa CRI, CRA, LCI, LCA, não inventa isso não. Aí vamos começar a conversar sobre a renda variável. Tudo bem? E aí você me fez uma pergunta legal. Quantos % eu coloco em renda fixa e renda variável? Eu costumo dizer o seguinte, coloque em renda variável aquele dinheiro que você está preparado para cair 90% amanhã. Porque pode, tá? Vê aí lojas americanas, que essa semana aí caiu quase tudo. Agora, se você está com aquele dinheiro ali para o longuíssimo prazo, e isso não vai te fazer falta hoje, né? Sua reserva está feita, teu dinheiro na renda fixa está lá, bonitão, tranquilo, beleza. E aí, poxa, é difícil eu te falar o percentual. Hoje, eu só tenho 20% de renda fixa na minha carteira. E eu achava que eu era conservador, tá? Se a gente faz essa live aqui há 10 anos atrás, perfil ultra conservador. Perfil do seu Antônio, meu pai. Hiper conservador. Na verdade, eu não era conservador. Me faltava estudo. Me faltava conhecimento. E à medida que eu fui obtendo conhecimento, né, com os cursos que eu fiz no mercado financeiro, hoje eu não me considero conservador. Eu me considero um investidor não super arrojado. Super arrojado não. Né? Super arrojado é o professor Luiz Leão da terapia intensiva, que tem 80% em Bitcoin. Esse é super arrojado. Eu me considero moderado a arrojado. Tá? E aí, dentro da renda variável, é um mundo, né, que a gente talvez não consiga falar numa única live, né? Mas é a forma que a gente tem de maiores ganhos, porém com maior risco, né? Que aí são as ações das empresas, as ações das empresas no exterior, os fundos imobiliários. Então, aí é um mundo realmente maravilhoso que me chama muita atenção, mas aí a gente precisa estar realmente muito mais encorpado para que isso não vire aposta. A gente precisa estudar, né, para entender um pouco desse universo, para perder os medos, para ter a coragem de arriscar de forma coesa, né, Rodrigo?
sabe quanto tempo mudaram para se tornar o profissional que vocês se tornaram hoje? Quantas horas de estudo, quanto dinheiro investido? E aí o pessoal quer investir assistindo uma live. O pessoal quer investir lendo um e-mail da XP. Porra. A gente está 10 anos, no mínimo 15 anos, estudando nossa especialidade para chegar num patamar de carreira. Com investimento, eu garanto para vocês, é mais fácil investir do que fazer reprodução. Garanto. É mais fácil investir do que anestesiar. Garanto. Mas tem que ter um mínimo de dedicação. E aí, pegando esse gancho, tem uma dica até desse próprio livro aí do Homem Mais Rico da Babilônia, que é se orientar com o especialista, né, Rodrigo? A gente, quando trabalha como veterinário, que não tem tempo ainda para se dedicar ao mercado financeiro, é super importante se assessorar com um bom agente de investimento, né? Legal, né? Eu comecei assim, tá? Eu comecei a investir em 2009, não sabia nada, e eu investia através de fundos de investimento. E óbvio, né? Mega conservador, pelo menos achava, fundo de renda fixa. E deixava tudo na mão do meu gerente. Eu só peço que vocês tomem um mínimo de atenção, porque o gerente, o assessor de investimento, embora possam ser pessoas honestas, eles trabalham com metas. Eles trabalham vendendo produtos do banco. Então, ele não vai personalizar o seu investimento. Ele não vai te vender o melhor fundo de investimento para o seu perfil. Talvez ele tenha que te vender um fundo que possa até ser bom para você, mas que também seja bom para que as metas que ele esteja cumprindo, sabe? Então, até para que a gente invista num fundo de investimento, é você saber o mínimo, né? Tenho uma aluna minha da nova turma de mentoria agora, é lá de Curitiba ela. E ela me mandou mensagem essa semana, né? Ela, poxa, antes de começar a mentoria, você pode me ajudar? Eu, claro. O meu gerente de banco me ofereceu um seguro de vida. O que você acha? Eu falei assim, me manda para eu ver, mas você vai fazer para ele 2 perguntas. Só para ele se assustar e ver que você está por dentro da situação. É do tipo VGBL ou PGBL e, por favor, me dê o número do contrato para que a gente possa ver lá na plataforma. Só isso, sabe? Só isso, nada demais. O cara já olha para ela assim, pô, ela não tá de bobeira. No mínimo tem alguém assessorando ela, sabe? Porque é ser humano, né? A gente cresceu acostumado que o banco está do nosso lado, né? Mas nem sempre a coisa funciona dessa maneira. Ô, Rodrigo, a gente falou muito, tá falando muito sobre investimento. E a gente falou do efeito do tempo, da bola de neve, dos tipos de investimento. Mas surgiu um comentário aqui no chat bem interessante, que a gente, em algum momento, né, ele até brincando, falou assim, Guará, para investir no embrião da Nina de San Genaro com o apito do Corumbá, que é o que nós da reprodução dos cavalos sabemos fazer. Mas não deixa de ser interessante a gente falar sobre isso, porque investir na sua própria formação, né, Rodrigo? Como equilibrar isso? O tanto de dinheiro que eu vou gastar comigo mesmo para eu ser um bom profissional, já que eu sou um graduando, né? Sou um graduando que estou começando, versus o que eu vou delinear para ser o meu futuro, entendeu? Excelente. Tudo isso aí para nós. Chuta essa bola aí para nós. Vou chutar. Essa aqui é o seguinte, ó. O melhor investimento que a gente pode fazer e o que vai gerar os maiores juros compostos é na nossa carreira. Escuta uma coisa, pessoal. Nós não vamos ficar rico através da Bolsa de Valores. Quem pode deixar a gente rico é o nosso trabalho. A Bolsa de Valores, ela é o meio mais democrático que existe na face da Terra para que a gente possa potencializar os nossos ganhos e acumular patrimônio. Mas o que vai te tornar rico é o seu trabalho, né? Eu investi muito na minha carreira, mas coloque muito nisso, desde o início. E aí sim, né? Também preciso ser honesto. Tive sorte de ter um pai que estudou muito junto comigo durante a minha graduação, tá? Então, meu pai não mediu esforços, né? Embora eu tenha estudado em faculdade pública,
Ele não mediu esforços para que eu pudesse estar nos melhores congressos, nos melhores cursos, fazer os melhores estágios. Então, aí sim, você que está na graduação, não pense em investimento agora, não. Pensa no investimento na tua carreira, embora já comece a construir a sua reserva de emergência, tá? Agora, formei, estou trabalhando, o excesso do capital, aí sim você vai investir em tudo aquilo que a gente está conversando. E a tua pergunta é muito legal, né? Porque assim, ó, até hoje, como eu falei para vocês, né? Hoje eu invisto 50% da minha renda. Mas não é só em bolsa de valores, não. Eu invisto também no meu negócio. Eu invisto também na minha carreira, tá? Só de cursos de investimento, caramba, eu já devo ter gasto, sei lá, 50 mil reais desde que eu comecei a estudar isso aqui. Então, é um investimento também, sabe? O investimento em um congresso, num curso, em um equipamento, em um embrião. Ora bolas, por que não? É o nosso trabalho que vai fazer nós enriquecermos. É o suor do nosso trabalho. Perfeito. Legal demais. Boa, boa. Ô, Rodrigo, e uma questão mais lúdica, até o Daniel Goleman, no livro dele sobre inteligência emocional, ele fala daquele teste lá dos marshmallows, que ofereceu para a criança um marshmallow hoje ou a possibilidade de 2 marshmallows amanhã. Né? E quando a gente fala em investimento, é bem isso, é abrir mão hoje de algo em prol de uma reserva no futuro. Como que a gente faz? Você falou um pouquinho da gente ajustar o mindset, como que a gente faz para conseguir ter essa disciplina, ter essa inteligência emocional de botar a saúde financeira em primeiro lugar e não cair nas tentações do mundo moderno? Olha, primeiramente, eu queria parabenizar vocês dois aí pela iniciativa. Eu estou muito contente. Sabe por que eu estou muito contente? Porque, às vezes, dentro da veterinária, eu me sinto um peixinho fora d'água, cara. E ver vocês totalmente alinhados, né, com tudo aquilo que eu penso, tudo aquilo que eu já li, que eu já aprendi, é assim, pô, me dá uma sensação muito legal, mas muito legal mesmo. Sabe, o mindset é muito difícil, né? Eu acho que a gente volta lá naquela psicologia financeira, na psicologia do dinheiro, né? Como a gente enxerga o dinheiro hoje, infelizmente, foi como a nossa família apresentou o dinheiro pra gente. Mas eu tenho um recado para você. Eu já falei, né, aqui abertamente, né? A minha saudosa e querida mãe, que foi o pior exemplo que eu poderia ter na minha vida, e assim mesmo foi o melhor, tá? Mamãe pagava 5 agiota, mas 5 agiota. Mamãe nunca teve dinheiro para nada, sabe? Assim, ó, eu poderia ser mais um endividado. E meu pai, que sempre teve uma vida regradinha, certinha, nunca prosperou porque perdeu da inflação. Era o Sabe? pai pobre, né? Assim, ó, é o pai pobre, meu amigo. Era o pai pobre. Ele não, embora pudesse ser rico, ele foi o pai pobre, sabe? Então, ó, dois péssimos exemplos, mas eu não sou os meus pais. Eu vim deles. Eu não preciso ser igual a eles, né? Hoje eu não tenho assim, ó, entregar o dinheiro num papel de pão amassado igual minha avó me entregava. Não, hoje eu quero entregar um dinheiro para alguém, né? Às vezes, poxa, ajudar alguém na rua. Então eu faço questão de mostrar assim, ó, tá aqui, sabe? A gente tem que perder um melindre com dinheiro, perder um melindre. Então, meus amigos, eu acho que é cortar o cordão umbilical. É repetir essa frase no espelho assim, ó, eu não sou meu pai, eu não sou a minha mãe. Eu quero ter um mindset forte, um mindset vencedor por longo prazo. Acabou, cara. Sabe? E hoje a gente tem, né, nossa época, nossa geração na universidade, a gente não tinha esse privilégio que vocês têm hoje, de estar conectado ao mundo virtual, da gente poder estar, com um pai rico do nosso lado aqui dando palestra, a gente ouvindo ele, seguindo perfis como o do Thiago Nigro, por exemplo, que é um baita do empreendedor, sabe? Do Joel Jota. Assim, a gente tem hoje uma série de pessoas que podem nos influenciar positivamente o nosso mindset. Então, só cortem o cordão umbilical. É repetir assim, ó, eu vou vencer. Embora
tenha vindo de uma relação tóxica com o dinheiro, eu vou vencer. Perfeito, perfeito. Gente, está acabando nosso tempo. Rodrigo, 2 perguntas aqui rápidas. Uma, qual livro ler para começar? É uma boa. E outra, foi uma pergunta para saber qual é a sua corretora, ou se você indica uma corretora. Legal. Eu uso a Nu Invest, que é a corretora mais fácil que tem, melhor layout de todos, é muito simples. Eu uso ela desde que eu comecei. Era Easy Invest na época ainda, né? Era Easy Invest, virou Nu Invest. É uma boa corretora, embora tenha outras, né? Tem a XP, tem a Modal Mais, enfim, isso aí não é o problema, tá? E outra coisa, a corretora não vai roubar o seu dinheiro. Eu tinha esse medo. Corretora não é dona do seu dinheiro está atrelado ao seu CPF. E uso a Avenue nos Estados Unidos para fazer os meus investimentos internacionais e uso a antiga Biscoint para comprar criptomoedas, tá? São as 3 corretoras que eu uso. Livros, rapidamente. Hoje já foi falado de um. Talvez o primeiro que você vai ler, O Homem Mais Rico da Babilônia, livro 01. 02 você vai ler Pai Rico, Pai Pobre. 03 você vai ler Os Segredos de uma Mente Milionária. Esses 3 para o Mindset, reprogramação mental. E um livro basicaço para você começar, está até na minha mão aqui que eu estava consultando o material. Ó. Basicaço, do Gustavo Cerbasi. Investimentos inteligentes. Muito bom esse livro aqui. Já tem uma versão nova desse aí. Simplão esse aqui. Esse aqui nem meu é. Esse aqui era da minha esposa, 250 na trata, todo amarelo. Simplaço para você começar. Simplaço. E, se Deus quiser, não vou prometer para esse ano, porque eu estou publicando o livro de anestesia agora. Em breve, o Veterinário Investidor também vai escrever um livro bem legal. Ah, que legal, que top, que top. Ô, Rodrigo, e fala um pouquinho também para a gente de como é sua mentoria em relação aos investimentos, para a gente aproveitar, né, esse espaço, esse tempinho. Nas redes sociais, onde a gente encontra. Legal. Eu não consegui ouvir a segunda pergunta, Rafa. Você me repete, por favor? Onde a gente te encontra nas redes sociais. Tem o Veterinário Investidor e o que mais? Beleza. O meu perfil, para falar de veterinária, dor, anestesia, é o @rmencalha. E às vezes também falo de cerveja, de Negroni, de Campari e de churrasco. E de academia, que eu gosto Faz também. parte. E tem o perfil, o perfil do Veterinário Investidor, que eu falo só sobre investimento. Muito bom. Mentoria é o seguinte, ó. A mentoria, são 10 módulos. São 10 módulos de aulas gravadas, são 87 aulas gravadas. A Tati, inclusive, foi aluna de uma das mentorias, na época que a gente fazia ao vivo ainda. Mas a pedido dos alunos, são módulos gravados e a cada 2 módulos nós temos uma aula ao vivo, tá? De tira dúvidas. A gente está com inscrição aberta, inclusive, até sexta-feira para essa mentoria. São apenas 10 vagas e nós ainda temos 4 vagas disponíveis. Tá? Quem quiser conhecer no perfil do Veterinário Investidor, tem lá todo o conteúdo programático, acesso a mim durante 24 horas por dia, né? O máximo possível, a minha e a minha equipe. Vou passar para vocês também o nosso site, o nosso canal do YouTube do Veterinário Investidor. E é isso, eu espero que esse ano, né, depois que eu publicar o livro de anestésio, que está consumindo um tempo muito grande, eu possa me dedicar mais à medicina veterinária. E esse projeto ele começou, na verdade, com uma forma de eu agradecer a medicina veterinária por tudo que ela já fez por mim. Mas a coisa foi tomando corpo, eu fui me apaixonando e hoje o Veterinário Investidor está mais vivo do que nunca. Sensacional, sensacional. É muito confortante para a gente, né, Rafael, saber que é possível. Né, que estudando, dedicando, aprendendo, é super possível investir, aprender sobre finanças e com um mentor capacitado como o Rodrigo é melhor ainda, né? E a gente poder começar a olhar para o futuro sem medo, né? Sem medo e sem incerteza, tentar construir desde já uma situação um pouco mais tranquila, mais confortável, quem sabe até a famosa liberdade, né? É isso aí, com certeza. Quem sabe não. Talvez a independência primeiro, né? A liberdade é um passo depois, né? Temos uns níveis a atingir, uns degrauzinhos. Bacana demais. Guará, nosso tempo bateu 1 hora. Não, bom demais,
Rodrigo, tinha um monte de coisa mais que nós anotamos para falar, mas o tempo realmente é curto. A gente agradece imensamente aí, né? Muito, muito, muito obrigado, muito bom, sensacional, parabéns pelo seu trabalho. É isso Pessoal, aí. eu que agradeço aí a oportunidade, mais uma vez, parabenizar a iniciativa, né? Parabenizar aí também a mentalidade fortalecida, ver dois profissionais da medicina veterinária também que prosperaram e que estão influenciando jovens profissionais. Se a medicina veterinária, se nós tivéssemos mais médicos veterinários assim, estaríamos em outro patamar. Então, parabéns a vocês também e contem comigo aí para uma próxima. Muito obrigado. Perfeito. Obrigadão, Forte Rodrigo. abraço, pessoal. Valeu. Obrigado, abraço, forte abraço. Obrigado, valeu mesmo. Tchau. Valeu.